Muitas vezes a conservação de cavernas não está na caverna, mas está em conservar os rios, conservar as matas, conservar, enfim, o ambiente externo, né? Em especial a questão de flora e fauna, porque isso é fundamental para o que acontece lá dentro. Então, agora assim, no Brasil nós temos uma situação muito especial, né? Nós somos o único país democrático onde todas as cavernas são bens da União. Eu acho que essa foi talvez a maior contribuição que a gente pôde fazer no século XX para a questão não só da espeleologia, mas da conservação do patrimônio espeleológico no Brasil. A primeira medida de conservação de caverna no Brasil é de 1910, quando o governo do estado de São Paulo comprou 10 cavernas, certo? Então, que depois, uma delas a Caverna do Diabo, e as outras no que hoje é o Petar. Segundo, tem um momento realmente importante que é a década de 70, a década de 80 e 90. Essas 3 décadas definiram um outro momento da espeleologia como um todo, em termos de técnica, de grupo espeleológico, de tudo, do como se fazia espeleologia no Brasil. A luta pela criação do Petar, por exemplo, é uma coisa conhecida e que foi uma oportunidade histórica, né? E de se conservar muitas cavernas ao mesmo tempo. Então, a gente definiu algumas estratégias. Uma delas era buscar criação de áreas protegidas ou implantação, como o caso do Petar, que tinha um decreto já, então implantar. Mas foram criadas várias unidades de conservação, aí, vários parques, né? Depois tem outra parte toda que é o conhecimento. A espeleologia tem essa parte, vamos falar de esporte, da aventura, etc., mas realmente o nome é espeleologia, porque é de estudo. Trazer o conhecimento desse mundo é fundamental e os pesquisadores são chave nessa questão de conservação. Então todas as discussões depois de políticas públicas dependem de ciência de boa qualidade, né? Na biologia, na geologia, na arqueologia e assim por diante. Mas aí a gente também então definiu, vamos brigar para as cavernas serem bens da União, porque nós tivemos uma oportunidade única. De 1988, o Brasil ia ter uma nova Constituição. E a gente fez meio disfarçado isso mesmo. Estava assim, eu participei da Comissão de Meio Ambiente lá da Constituição, com o Fábio Feldman coordenando o trabalho e muitas outras pessoas envolvidas. E a gente viu assim, o que nós vamos fazer? Nós precisamos dizer que patrimônio espeleológico é importante. Mas aí, ao olhar as coisas, os vários capítulos da Constituição que estava sendo feita, vinha lá, bens da União. Aí as praias, as dunas, etc. Tal, assim. E a gente falou, é aqui. E aí, só que a gente, disfarçadamente, a gente escreveu, em vez de cavernas, a gente pôs cavidades naturais subterrâneas, certo? E aí que disfarçava um pouco mais, e assim passou, na verdade. Mas, então, isso mudou tudo. Que aí são bens da União e dizendo que também tem uma instituição, aí foi a proposta de colocar no IBAMA, né, ou seja, dentro de um órgão não de patrimônio, o SPU simplesmente, ou da área geológica ou da área mineralógica, mas no órgão de meio ambiente federal, o IBAMA, e daí inclusive fizemos uma proposta de criação do SECAV, né, como um órgão dentro da instituição federal disso. E levamos isso também para os estados, né? Nas constituições de vários estados tem também. Então, assim, avanço de pesquisa, avanço de criação de áreas protegidas, avanço de políticas públicas, de legislação e a questão de mobilização, certo? Então são muitos os atores envolvidos nessa questão da conservação, inclusive os grupos espeleológicos, que são chave, né? A comunidade espeleológica como um todo, e também a mídia, certo? Nós precisamos da sociedade, e a hora que a sociedade conhece as cavernas, tem a oportunidade de visitar, ver a beleza
das cavernas, tem turismo em cavernas com impacto econômico, inclusive, nas regiões, etc. E isso torna muito mais difícil alguém querer destruir caverna. Então é isso, por um lado inibir, por outro lado punir quando necessário. Espero que cada vez seja menos necessário punir alguém com destruição, e integrar a questão do patrimônio espeleológico na legislação ambiental brasileira. Como eu falei, a espeleologia é necessariamente não só coletiva, trabalho de equipe, mas ela é interinstitucional. Você tem que pensar que é ok, é um outro mundo que cabe todas as profissões, precisa de todas as profissões e precisa de tanto de governo como de sociedade civil, né, muito atuantes. Quer dizer, onde você tem uma espeleologia desenvolvida, onde você tem cavernas protegidas, onde você tem um turismo bem feito em cavernas, isso no mundo todo, isso é um sintoma de que houve uma interação benéfica, produtiva entre esses vários setores. Não é possível você fazer só com a academia, por exemplo, que é central para você, é o grande local onde você consegue aprofundar o conhecimento sobre as cavernas, mas não é executivo, digamos assim, como às vezes um setor empreendedor como o de turismo, né, que também possibilita que as pessoas vão conhecer as cavernas e assim por diante. E os grupos de espeleologia, por exemplo, eles são, vamos falar assim, é o grande berçário da espeleologia, certo? Mas não só mantém aí a chama acesa, mas são o local principal de capacitação de espeleólogo, de atração de espeleólogo, capacitação de espeleólogo. Então, eles têm um papel central, quer dizer, não há espeleologia no mundo boa se não tiver grupos de espeleologia. Agora, também os grupos de espeleologia completamente dispersos, cada um por si, seria péssimo, certo? Porque acaba, na verdade, se criando concorrência, certo? Competição e não colaboração. Então, para isso, você precisa ter entidades que congregam, né? Às vezes a nível estadual, às vezes a nível nacional, que congreguem esses grupos e que represente a articulação, possibilite a articulação em âmbito nacional e represente essa comunidade em âmbito internacional, né? Em caso, por exemplo, do Brasil, a SBE é essa entidade, certo? Ela é uma entidade com 51 anos, quer dizer, isso é uma história de sucesso, e que basicamente com trabalho voluntário ao longo desse tempo todo, né? E trabalhando num país com as dificuldades, as logísticas, etc., e às vezes financeiras, que tem como o Brasil, além de, obviamente, o trabalho de articulação, é um trabalho muito delicado. E, então, assim, a SBE organiza congressos, simpósios, expedições interestaduais, intergrupos. Então esse trabalho realmente vai além dos grupos, né? E ele é fundamental. E eu acho que assim, não foram poucas os desafios para a SBE ao longo das suas 5 décadas de história aí, mas é uma história muito bonita e é uma história de sucesso, sem dúvida. E a outra coisa é assim, o papel dos governos, né? E aí nós temos que pensar que para a espeleologia, para o patrimônio espeleológico em especial, nós precisamos pensar o governo como poder público, ou seja, as 3 esferas, federal, estadual, municipal, não é só federal ou só estadual e assim por diante, e também nos 3 poderes, legislativo, judiciário e o executivo, né? E agora, a chave para isso funcionar também é você ter, principalmente dentro do executivo, áreas específicas com essa competência, com essa atribuição, né? E no Brasil a gente felizmente tem o SECAV. E eu digo felizmente mesmo, porque tem também muitos países que não têm um órgão não só com a história, mas com a capacidade de atuação que tem o SECAV, né? Como eu falei, dentro das estratégias aí que a gente definiu para a questão de conservação de caverna no Brasil,
Uma delas foi justamente propor a existência de UCCAV, até com esse nome já de cara, certo? Nós tivemos sorte de ter gente, tanto na SBE, quanto nos grupos, quanto no SECAV, que compreenderam a importância do papel institucional nessas áreas. Hoje o SECAV tem um cadastro nacional que é chave, a questão das áreas prioritárias, apoio à criação de muita área protegida, quer dizer, todo o trabalho feito na parte mesmo também metodológica, na questão dos planos de manejo espeleológico, ou seja, é uma instituição chave para o patrimônio espeleológico brasileiro. E lembrando que isso também serve às vezes de modelo para outros, para estados, serve de modelo para outros países. Então, eu acho que aí nós tivemos também muita sorte, né, ao longo desse tempo. Eu falo sorte não como uma coisa assim, porque Deus quis, mas sorte de ter gente competente e com essa visão pública, tanto na sociedade civil quanto no governo.